O Lance conversou com a treinadora Denise Fernandes, uma entrevista muito especial que vocês vão conferir agora no YouTube. E aí, Denise? Foi bom, né? Esclarecedor. Foi uma entrevista muito boa, agradeço o convite, né, do Lance. Acho que para iniciar o ano também falando um pouquinho da carreira e como eu penso para esse 2026, e foi bem produtiva. Olha, a Denise, além de treinadora, é mentora, já foi coordenadora técnica, enfim, um currículo muito extenso. E por isso vocês vão conferir essa entrevista, essa conversa com ela, para saber um pouco mais sobre a carreira e pensar o futebol feminino e masculino no Brasil. Denise, eu quero começar te perguntando em relação a esse processo seu, né, de se tornar uma treinadora. A gente sabe que tem uma série de licenças, uma série de situações que a treinadora tem que se qualificar de maneira constante. Então conta pra gente um pouco da tua história. Eu comecei, acho que como toda mulher que trabalha com esporte, praticando esse esporte, né? Pratiquei todas as modalidades do futebol, então joguei beach soccer, joguei futsal, joguei futebol de campo, joguei futsal, que é uma modalidade que hoje muitas mulheres praticam, e comecei minha carreira com a educação física, né? Como professora de educação física, nessa parte mais escolar de formação de pessoas dentro desse processo esportivo. E aí o futebol ele foi me chamando de volta, né? Então, assim, eu não consegui me profissionalizar, não viver de futebol, apesar de ter jogado bastante futebol, ter jogado universitário, né? Ter jogado no nível até considerado profissional. Não me considero profissional de futebol como atleta, porque eu não vivi de futebol como atleta, né? Mas ele me proporcionou algumas coisas, como, por exemplo, estudar, né? Então, mas não era um caminho na graduação que eu tinha pensado em seguir, de ser treinadora de futebol, principalmente treinadora de futebol feminino, né? Não era um caminho. Eu pensei mais na área acadêmica, então meu objetivo era de formação de outras mulheres, de formação de pessoas que quisessem trabalhar com esporte. Então pensei num caminho mais acadêmico, num mestrado, né? Então eu terminei minha graduação, fiz uma especialização em educação física também, e aí trabalhei 23 anos dentro da área escolar, com educação física e coordenação de esporte. Nesse caminho, nesse processo, o futebol ele foi me trazendo de volta, né? Como atleta, eu jogava futsal como atleta e também como treinadora. Então, eu recebi uma proposta, né, para trabalhar no PSG Academy, e aí já era mais totalmente voltado ao futebol. Nas escolas eram múltiplas modalidades, né? Eu trabalhava assim com futebol, e aí eu comecei a pensar nisso como uma carreira. Inicialmente como uma carreira como treinadora de futebol, sem ainda um vínculo ao masculino ou feminino, né? No PSG eu trabalhava primeiro com o masculino, e aí depois eu acho que o feminino, eu costumo falar que o feminino precisava de mim, muito mais do que eu precisava do feminino. Precisava de alguém que brigasse, que lutasse, que colocasse essa força dentro dele. E aí em Natal, né, eu trabalhava em Natal, não tinha nenhum trabalho de base para as meninas, e isso foi aquele mosquitinho assim que vai trazendo a gente, poxa, Natal não tem nada, essas meninas não podem nem sonhar, porque não existe nenhum trabalho. E aí a gente começou um trabalho dentro do PSG, ainda como escola de futebol, pensando que elas vão jogar e vão jogar contra meninos. E como é que vai acontecer esse processo? E essas meninas que já têm um nível mais alto, como a gente pode ajudar que elas consigam evoluir, já que aqui elas ficariam só nesse trabalho mais inicial de jogar contra meninos, que não é o ideal, né? Até ali os 12 anos eu considero que não tenha problema. Depois disso a gente precisa, cada um estar dentro do seu processo. Então o futebol foi me levando para esse nível, e aí eu comecei o processo das licenças a partir disso. Então, inicialmente, era uma questão de vamos fazer só a licença C, trabalhar dentro desse modelo de formação de atletas, né, de formação de indivíduos para o futebol, e depois já era uma questão de, não, vamos evoluir isso porque o futebol precisa de mais mulheres nesses cargos de liderança. E aí eu fiz todas as licenças, né, desde a C até a Pro, fiz análise de desempenho muito mais para entender, né? Era um objetivo meu entender um pouco mais o que eu poderia exigir do meu analista ou como ajudar as minhas atletas a pensar nessa análise, que geralmente os clubes não têm um analista, né? Geralmente, eu brinco que no feminino a gente faz tudo, né? Acaba a gente tendo que fazer muitas coisas, muitas funções. A gente é psicólogo, treinador, auxiliar, fisioterapeuta,
Então, eu fiz análise com esse objetivo também, e aí fiz esse caminho das licenças, e aí os objetivos da carreira foram mudando nesse processo, né? Desde a primeira licença, lá em 2021, 22, e aí eu fiz seguido. Então, eu fiz muito rápido as minhas licenças. Se você pega uma treinadora ou um treinador, geralmente ele tem muito espaço entre uma certificação e outra. Eu fiz todas seguidas. Então, eu saí de uma treinadora com a licença C em 2021 para uma treinadora em 2025 com uma licença Pro, né, uma validação da Conmebol, e aí recebi depois o convite para trabalhar diretamente com a FIFA como formadora de treinadores da FIFA. E aí foi bem rápido esse processo. Mas o futebol sempre esteve presente na minha vida, né, como atleta, como essa questão acho que a formação também sempre teve muito presente para mim. Então, assim, eu precisava que as meninas entendessem isso, que é uma carreira que talvez dentro de campo não vá sustentá-la, né? Que ela precisa ter um treinador com essa visão mais ampla também, mais humanizada, mais global. Perfeito. E aí me chamou muita atenção nas redes sociais, teve um mês que eu sigo, e me chamou muita atenção essa coisa da mentoria, né, da instrução. Eu acho que é algo que a gente tem avançado de maneira muito lenta no futebol feminino. A gente tem as escolinhas, os projetos sociais que são muito forrantes, mas é aquela discussão, mais para o momento de profissionalização, para o momento de tomada de decisões, ela ainda é rara. Então, quando come para a gente esse processo de mentoria, como tu teve esse insight de começar, se inspirou em alguém, como foi esse processo? Isso é uma coisa que eu acho que eu já faço há bastante tempo de maneira informal, né? E também sem realmente cobrar por isso, né? Então, eu acabava fazendo isso, principalmente em Natal. Os atletas conseguiram sair de Natal, a grande maioria tem atletas. A gente teve uma época que tinha 5 atletas nos Estados Unidos com bolsa de estudos, então já era um processo que eu fazia com elas informalmente, né? Como treinadora delas. E aí sempre me pediam para fazer esse trabalho. Poxa, eu preciso com meu filho, eu preciso de orientação, ou eu preciso como treinador, qual é o caminho que eu sigo, onde eu estou hoje e como é que eu faço para evoluir ou para chegar num lugar mais alto da minha carreira, ou esse é o momento de fazer isso com a minha filha ou com meu filho, não é o momento. E desde o ano passado eu venho fazendo esse trabalho de mentoria. Esse ano, 2026, com uma roupagem mais forte, mais robusta, né? Então, eu tenho recebido muita procura. Já era uma procura que eu recebia dos pais, mas agora é uma procura muito grande. Eu tenho atleta na Espanha, tenho atleta nos Estados Unidos, tenho atleta no Brasil com essa parte de mentoria, e tenho treinadores e gestores também fazendo esse processo. E eu acho que é uma busca muito grande que as escolas de futebol, os clubes, eles não conseguem fazer, né? E o treinador também, às vezes, não tem muito essa preocupação. O treinador está muito preocupado com o campo ali, entre ganhar e perder, e ele esquece que entre ganhar e perder tem um indivíduo, né? É um jogo coletivo, eu costumo dizer que é um jogo coletivo, mas ele é de pessoas. Ele é feito individualmente. Então, se o indivíduo, o seu atleta, ele não consegue entender o processo que ele está, se ele não consegue entender em que nível ele está e aonde ele pode chegar, dificilmente você vai ter o jogo que você gostaria também. Então, a mentoria surgiu desse objetivo, né, de atender essa demanda que eu acho que é muito grande, principalmente de atletas que ainda não sabem o que fazer e de pais de atletas, né? Hoje a gente tem, isso é novo no Brasil, né? Profissão atleta, né? Como fazer isso? Em que momento eu torno isso profissão no meu filho? Como eu exijo, como eu não exijo, né? Então a gente tem às vezes criança de 7 anos com uma rotina de adulto, né? O pai não sabe muito bem, então ele vê ali alguma coisa, ele vai e coloca. Então a gente precisa, acho que, de pessoas que têm essa formação mais geral, mais global do indivíduo, ajudando nesse processo. Então hoje eu tenho crianças, atendo crianças e atendo atletas profissionais também, para que a gente alie. E aí a mentoria não tem uma fórmula, uma receita de bolo. A mentoria eu preciso entender cada pessoa, para que eu possa ajudar dentro do processo de cada um. Então, cada mentorado é diferente. Não tem assim, eu vou trabalhar isso com essa pessoa e isso com essa e só está fechado. Não. Vai depender do qual momento que ela está, onde ela está, o que ela quer, se realmente o que ela está fazendo é o certo para esse processo dela, da onde ela quer chegar, e às vezes até entender que está tudo bem se ela não quiser em algum momento.
né? Às vezes a família acha que, não, mas eu investi 10 anos no meu filho, que ele ia ser atleta e agora ele não quer. E, e talvez ali nesse processo, se você tivesse no meio do caminho, não feito desse jeito, a vida longa dele dentro do esporte seria diferente, ou até a visão dele sobre o esporte seria diferente, né? Que ele não precisa talvez estar dentro de campo, ele pode trabalhar. Hoje o esporte tem inúmeras áreas, né, que a gente possa ajudar também nesse processo. Então a mentoria surgiu de uma coisa que eu já fazia, né, mas pensando em como isso pode também ajudar o maior número de pessoas e tornar isso um caminho também mais viável até para a minha carreira como formadora, também tentando alinhar, né? Então, como formadora de treinadores, isso é uma coisa que eu preciso evoluir em mim, né? Então, ajuda os dois caminhos. Então, me ajuda como formadora e ajuda o meu mentorado a evoluir também. E, Denise, tu já considera isso um processo de redirecionamento da tua carreira, embora muito curto, ou tu acha que isso é uma das etapas para você pensa assim, numa equipe profissional, como é que você vê a sua carreira nos próximos anos? Então, meu objetivo de carreira ainda é uma seleção brasileira, né? Então, ainda é trabalhar dentro de uma seleção brasileira. Eu sei que seleção brasileira é momento, né? Não é o fim disso, mas eu ainda espero ser treinadora de uma categoria da seleção brasileira, feminina ou masculina. Também talvez romper um processo desse de que por que não uma mulher numa seleção feminina? Né? A gente ainda tem muito problema com isso no Brasil, a gente tem poucas mulheres, a gente tem a Nívia agora representando muito bem a gente no masculino, a gente tem a Nadima também representando a gente, mas ainda é muito pouco. Né? Porque a gente tem muitas mulheres capacitadas para estarem à frente de grandes equipes, independente de serem equipes masculinas ou equipes femininas. Então, não acredito que seja um redirecionamento da minha carreira, acredito que seja uma das vertentes da minha carreira. Né? Então, eu acho que eu nunca trabalhei numa coisa só, né? Então, eu sempre trabalhei em 3 funções, 3 coisas. Então, eu acho que como treinadora também, isso é mais uma vertente da minha carreira. Né? Então, acredito que não é uma coisa que eu vou, larguei a vontade de ser treinadora agora para só me dedicar à mentoria, ou só vou fazer a mentoria e não vou pensar nisso. Não, eu acho que dá para a gente pensar nos caminhos, eles andando juntos ali. Mas eu tenho um objetivo, sim, meu objetivo de carreira é ser treinadora de seleção brasileira, nível de seleção brasileira, e aí tenho grandes mulheres para se espelhar, né, como a Camila, como a Rosana, né, como a Tatiele, como, né, outras que já foram, mas esse é o meu objetivo. Para 2026, tem algumas conversas com clubes a nível profissional. Isso também não é uma coisa que assim, muito treinador ele acha que eu tenho uma licença pró e eu só posso trabalhar no profissional, né? Eu tenho que trabalhar no profissional. Acho que não, acho que depende muito do projeto do clube que você receba, né? A proposta que você recebe também para pensar onde faz mais sentido para você aquele ano ou aquela contribuição, onde você também vai ser mais ter um poder de valia para aquele lugar que você está. Acho que esse é o nosso papel como treinador, deixar alguma coisa. Né? Então, acho que se a gente consegue deixar alguma coisa, seja no profissional, seja na categoria de base, seja como coordenadora, seja como... É importante nesse processo. Então, não acho que eu estou redirecionando minha carreira nesse momento, mas eu acho que eu estou ampliando caminhos possíveis para isso, e acho que o futebol precisa também de pessoas que estejam dentro do futebol e que saibam com propriedade falar sobre isso. A gente tem muito, hoje em dia, coach, e não, obviamente, criticando, mas talvez ele não teve a vivência que a gente teve ali de estar em todos os lugares do processo. Né? Desde a escola de futebol, desde a categoria de base, desde o clube, de ser uma atleta, de ser uma treinadora. Né? Às vezes ele escuta ali, bota o filho dele para fazer um processo com um preparador físico que está fazendo o mesmo exercício que o menino vai fazer quando ele estiver no profissional. Se ele faz isso há 10 anos da vida dele, quando chegar no profissional, ele não quer fazer. Ele não tem sentido. Né? Então, talvez está pulando etapas. Então, esse 2026 é pensando um pouco de esses caminhos, eles não estão
não estão separados, eles estão andando ali meio conjuntos. Perfeito. A gente entrevistou no ano passado, né? Já é ano passado, 2025, a Jill Ellis, que é a diretora de futebol da FIFA, uma referência para nós mulheres, né? Foi campeã do mundo da seleção dos Estados Unidos. E a Jill falou algo, né? Que foi um questionamento nosso sobre essa diferença, assim. Enquanto o futebol feminino ele aumenta em valores, ele aumenta em uma série de fatores de mercado mesmo, você vê uma diminuição de mulheres nas comissões técnicas. E aí você, como você mesma trouxe, você é uma exceção porque você conseguiu engatar uma série de formações que são muito relevantes e necessárias para a atuação profissional. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas formações, assim, do ponto de vista prático e teórico, e também como foi esse investimento para você, porque sabe que também não é barato, né? Então, como foi esse processo de especialização? Para as mulheres, assim, eu costumo dizer, me perguntaram ontem, você acha que vai ter muitas mulheres, um treinador vai fazer uma licença agora? Ele falou, você acha que vai ter muitas mulheres lá? Falei, geralmente nas licenças iniciais, se tem um número até relevante de mulheres para aquela turma, entre 6 e 7 mulheres de um universo de 60 homens, né, ali de 60 pessoas. E depois esse processo vai diminuindo, muito mais pela questão do investimento, realmente. Né? Apesar de terem iniciativas, tanto da CBF, quanto os cursos da federação, quanto de os valores serem diferentes para homens e mulheres, mas ainda é um investimento muito caro, considerando uma mulher que ela não tem esse retorno igual a um homem. Né? Então, hoje... Não imediato, ou talvez esse processo vai demorar muito tempo para que ela tenha um retorno do investimento que ela fez na carreira dela. Então, para mim foi assim, eu fiz o investimento baseado no que eu tinha de carreira construída na área de educação. Então, o meu investimento da minha carreira veio do retorno que eu tive do meu trabalho com... Ou seja, de você mesmo fazendo sua carreira. Isso, não. Não teve nenhuma ligação com alguém me ajudando nesse processo. Então, eu fui fazendo esses investimentos, fui achando que era o momento de fazer esse investimento para a minha carreira. Não é fácil, você tem que abrir mão de algumas outras coisas. Então, por exemplo, você vai abrir mão de comprar alguma coisa que talvez você precise, você vai abrir mão de talvez uma viagem, de férias, você vai abrir mão de algumas outras coisas para que você faça esse investimento. Mas ele é necessário principalmente pela questão do mercado. Então, se hoje uma mulher ela já tem dificuldade de entrar nesse mercado, se ela não tem as formações, é impossível que ela entre. Então, a gente precisa fazer esse investimento, pensando se você quer uma carreira aí realmente de ascensão, uma carreira, trabalhar em grandes projetos, acho que nem a questão do clube, mas em grandes projetos, em grandes ideias para o futebol, independente, como eu falei, de ser futebol feminino ou masculino, mas pessoas que sejam mais visionárias ali, você precisar da formação. Então, eu acho que para as mulheres é isso, elas pensarem que se elas querem realmente alavancar a sua carreira, elas vão precisar realmente dessas formações. Mas não é fácil, é um investimento alto, Então, cada licença tem um valor e esse investimento não é baixo. Acho que hoje uma licença C está girando em torno de 7 mil, as mulheres têm um desconto, sim, mas uma licença Pro hoje custa em torno de 30 mil reais no Brasil. Não é fácil para um homem, imagina para uma mulher fazer esse investimento na sua carreira, e talvez o retorno também não seja tão rápido quanto para um homem. Então, assim, hoje um homem faz uma licença Pro, ele tem um status, uma mulher ela talvez não tenha o mesmo status de um treinador da licença Pro. Mas é uma questão de você também pensar que isso vai te ajudando a ser uma pessoa também diferente. Você vai passando, você também vai subindo ali como treinador um degrauzinho, você está vendo a mesma coisa, mas está vendo de maneira diferente. Então, é o mesmo jogo, ele não mudou, mas às vezes a pessoa está vendo só vitórias e derrotas e você está vendo um ecossistema completo, como eu falei para você do atleta, Então, você já não está mais olhando, é um esporte coletivo, mas você já está conseguindo fazer uma análise muito rápida do individual, do que é determinante realmente para um placar ou não. Então, esse é o processo, acho que vai te evoluindo como visão mesmo do negócio. Então, acho que é extremamente necessário para que as atletas
já tem muita atleta pensando nesse pós-carreira. Acho que hoje isso é uma coisa que é bem diferente, né? Então, as atletas estão fazendo as licenças, elas têm os apoios dos clubes também, né? A CBF tem feito também os apoios para que seja um caminho mais fácil para as mulheres, mas a gente precisa que mais mulheres estejam nesse jogo para que também ajudem a transformar a nossa carreira, né? Quanto mais mulheres estiverem nesse processo, quanto mais treinadoras tiverem uma licença pro, quanto mais mulheres estiverem lá dentro da turma, a gente vai ganhando também mais voz nesse esporte. Perfeito. E Denise, assim, você passou por diferentes categorias, né? Formação, escolas, e estava na escola do São Paulo também, mas existe... Eu queria saber o que há de em comum na metodologia de trabalho das diferentes categorias e gêneros também, masculino e feminino. Se tu tem um estilo de jogo que tu prefere, tem um esquema tático que tu prefere, tem isso, ou é mais adaptável, tu para isso? Eu assim, acho que o que tem em comum é essa gestão mais humanizada, né? Eu vou tratar, independente de categoria de base ou do profissional, cada um como um indivíduo, né? Então, independente de eu estar na escola de futebol ou estar no clube, eu vou tratar cada pessoa como um ser individual e o que eu posso potencializar aquele ser individualmente. Então, isso acho que tem em comum dentro do trabalho. Então, para mim, não importa muito se eu consigo potencializar cada um, o meu jogo vai ser melhor. Né? Então, se eu consigo fazer cada um funcionar no seu potencial máximo naquele momento, o meu jogo vai ser melhor. Então, isso é o comum em relação a, independente de trabalhar na escola de futebol, que eu estava como coordenadora, ou trabalhar no profissional, que eu estava como treinadora. Né? Então, eu vou potencializar cada um e vou ajudar cada um dentro do seu potencial. Então, é isso, acho que é o comum. Em relação à formação, eu estive no Grêmio Mauense no semestre passado e eu não repeti nenhuma formação e nenhuma escalação. Eu acho que eu tenho a característica de olhar para o meu grupo naquele momento e pensar o que ele pode me dar, né? E pensar o que o meu adversário pode me causar de problemas. Então, eu trabalho muito mais com jogo a jogo, situação a situação, semana a semana. Então, às vezes você é titular, mas essa semana você não está bem, ou teve uma briga, ou o seu comportamento não está condizendo com o que eu gostaria. Né? A gente teve situações no Grêmio da gente tirar atletas titulares e de quase dispensá-las, para depois ela voltar a ser titular no processo e ela entender isso. Mas eu tenho uma característica de um jogo mais vertical. Assim, eu prefiro um jogo mais... Se eu tiver que abdicar de alguma coisa, não abdicar de pensar no gol. Eu não vou negociar isso. E isso, para mim, não é negociável. Então, assim, você pode ter posse? Pode ter posse, né? O meu time pode ter posse quando for possível, mas se tiver que pensar em alguma coisa, eu prefiro que elas pensem de maneira vertical, que os meus atletas pensem de maneira vertical, que pensem que o objetivo do jogo é fazer gol. Então, ele não pode perder isso. E, às vezes, eu vejo assim, que o nosso esporte, né, o futebol, a gente, às vezes, perde um pouquinho do que é o objetivo do jogo. A gente tem um tempo longo dentro do jogo, mas a gente, às vezes, está muito preocupado em que fase a gente está, em que momento a gente está, e, às vezes, a gente se perde um pouco no objetivo real do jogo. O objetivo real do jogo eu tenho que fazer mais gols do que eu posso levar. Então, se eu faço 5 e levo 4, tá tudo bem. O que eu não posso é levar 4 e não fazer 5. Né? Então, às vezes a gente perde. Então, assim, o que tem de comum vai ser isso. Né? É solução de problemas, é pensar se eu tenho esse problema, como eu evito esse problema e como eu faço para fazer mais gols do que meu adversário. Não sou uma treinadora muito defensiva. Acho que a defesa é muito mais fácil para a gente do que o ataque. Se defender uma coisa, se você me ataca agora, eu vou me defender. De maneira certa ou errada, eu vou me defender. Mas atacar eu preciso de técnica, eu preciso pensar sobre isso. Então, eu penso muito mais sobre o ataque e como resolver os problemas do ataque, como ser mais efetivo no ataque. Se eu só tiver uma bola, eu preciso colocar essa bola para dentro. Se essa vai ser a única bola que eu vou ter no jogo, eu preciso ser muito efetiva. Então, como treinador, acho que o comum é isso. Né? Mas não tem um esquema, um sistema. Eu gosto de um meia clássico, mas é bem difícil ter um meia clássico hoje em dia. Gosto muito desse camisa 10 ali.
Se fosse para escolher um sistema, eu escolheria um 4-4-2 clássico, mas aí iam me chamar de ultrapassada, né? Iam falar que hoje em dia não se joga assim, se joga com ponta, se joga com extremos. É uma forma de pensar, mas eu gosto de analisar jogo a jogo e situação a situação, semana a semana, o que a gente pode surpreender ou não o nosso adversário. Então, dentro desses 14 jogos que a gente fez com o Grêmio, não teve nenhuma repetição de estratégia, nenhuma repetição de formação, de formas diferentes para defender e atacar, baseado no que a gente poderia fazer de melhor e baseado também no que a gente poderia evitar do nosso adversário. E você que já foi não, é mentora, é treinadora, né, tá, com processo de formação também, você vê outras áreas de futebol como possíveis, assim, gestão, coordenação você também, né, mas assim, você vê uma área assim, mais de tomada de decisões para além das decisões de campo, assim. Sempre me falam sobre isso, né, é um cargo que eu venho fazendo dentro das escolas de futebol, dentro das escolas regulares, então eu sempre trabalhei em coordenação, dentro das escolas de futebol e das escolas regulares. No clube eu nunca trabalhei nessa função, trabalhei no São Bernardo como coordenadora técnica, que era um pouquinho diferente, né? Era uma visão ali um pouco mais de campo mesmo, de coordenação técnica do elenco. Então, era junto com o treinador diretamente no São Bernardo. E quando eu fui para o Grêmio Mauense, fui no primeiro momento como coordenadora e depois assumi como treinadora e acabei fazendo as duas funções, de coordenação e de treinadora. Eu acho que é um pouquinho andando junto ainda, mas não estou fechada também a uma possibilidade de uma proposta para um cargo de coordenação de supervisão. Acho que estou bem preparada para isso também, se acontecesse. Acho que ajudaria bem o treinador ou a treinadora nesse processo de campo, né? E ajudaria bem também as atletas nesse processo. Então, é uma coisa que pode acontecer, né? Mas tô bem tranquila se aparece, analisar e ver se onde eu posso ajudar mais, que foi o que aconteceu no Grêmio Mauense, né? Eu vim para ser coordenador especificamente, depois a gente viu que seria melhor esse caminho como treinadora naquele momento, naquele grupo, e aí foi um caminho que a gente trilhou em conjunto, né? Com as duas funções, mas é um caminho que pode ser trilhado também, né, tendo uma função específica e tendo um treinador ou uma treinadora para auxiliar. Perfeito. E aí você falou sobre seleção brasileira, a gente tem um quadro aqui no YouTube do Lance, que a gente fala, eu tô falando isso porque vai pro YouTube, que a gente fala muito sobre seleção brasileira feminina, nosso foco, tanto o profissional quanto o base. E aí eu queria, já que você é um dos seus empreendedores profissionais, assim, né, uma das suas opções profissionais, objetivos, que você fizesse uma avaliação também, porque você ganhou do trabalho da tua Elise, aí tanto como alguém que é treinadora, é claro, mas como brasileiro também, uma expectativa para uma Copa do Mundo. Acho que o trabalho dele já vinha sendo bem feito dentro do Corinthians, né? Então acho que isso credenciou ele para uma seleção brasileira, um nome muito, muito forte. Já antes da Pia já era um nome forte e depois da Pia acabou se tornando o nome mais forte dentro do país. Acredito que ele faz um bom trabalho, acredito que ele tem muito essa característica também de olhar jogo a jogo, olhar situação a situação, olhar objetivo a objetivo. Acho que isso faz dele um pouco à frente, né, dos outros treinadores, essa questão de não olhar somente que é seleção brasileira e por isso tá tudo bem, a gente não precisa fazer muita coisa porque a gente tem essa camisa é pesada. Eu acho que ele vai cansando ali cenário a cenário. Acho que a gente vai fazer uma grande participação na Copa, assim como foi na Olimpíada, apesar de muita gente não acreditar que a gente ia fazer aquela participação. Obviamente que Copa do Mundo tem uma característica ali de uma situação de mata-mata, que envolve outras situações, né? Não é tão fácil jogar uma Copa do Mundo assim, mas acho que a gente vai fazer uma boa participação, principalmente por jogar em casa. Acho que o fator casa pesa muito. Para uma seleção brasileira feminina, eu acho que tem essa questão da identidade também. As mulheres, acho que diferente dos homens, agora estão começando a jogar mais fora, né, as atletas da seleção, mas elas ainda têm muita identidade do país, assim. Acho que querer mostrar também para o país que, olha, a gente é daqui, a gente vai até o final do Acho que a seleção vai fazer um bom trabalho. Acho que a categoria de base tem evoluído bastante também dentro do Brasil, principalmente pelo cenário de São Paulo, né, de terem clubes já pensando nisso, né, então aqui
E a CBF vem fazendo esse trabalho também de Brasileiro Sub-17, Brasileiro Sub-20, Copinha. E isso vai dando um know-how para as nossas atletas também, para chegarem até no profissional ou na seleção principal com uma base muito consolidada de saber jogar contra adversários mais fortes, saber jogar contra adversários mais fracos, saber jogar de igual para igual para adversários que são iguais a você. Então, acho que eles vai fazer uma boa campanha, sim. E eu acredito muito no trabalho do Atu, acho que ele vai fazer um bom trabalho em relação a isso. E nas categorias de base, eu acho que a Camila vai fazer um excelente trabalho, assim como a Rosana vinha fazer, né, no Sub-20 e no Sub-17 com a Hillary também. Acho que a gente foi muito bem com a Marrocos. Eu acredito que a gente vai continuar evoluindo aí. E assim, também olhar o Brasil de maneira mais continental. Acho que os treinadores têm essa visão também, não só no eixo Rio-São Paulo, as atletas comecem também a vir de outros lugares, para que isso também crie força dentro daquele cenário que ela está naquele momento. Quanto mais convocações que teriam uma característica de um país continental, acho que vai dando mais cara de Brasil também. Esse é um Brasil, que a gente tem pessoas de todos os lugares, de todas as regiões, então acho que isso vai dando mais força também para as nossas seleções. Perfeito. Eu tenho uma pergunta ainda sobre a questão da tua formação, né? Esse teu movimento de fazer as licenças e também de estar com a FIFA, com o processo de treinamento de jogadoras. Eu queria entender o próximo passo assim, nesse sentido de formação. Se eu penso, por exemplo, na licença da UEFA, se esse treinamento com a FIFA, eu acredito que já foi suficiente, o que tu tem pensado? O processo com a FIFA é um processo que ainda vai demorar mais um ano. A FIFA, esse processo é um processo de formação de treinadores. Então, a gente vai ser formador de treinadores, né? Que já é o processo que eu venho fazendo com a CBF. Então, eu já sou professora da CBF, né? Então, eu já faço esse processo de formação de treinadores para a CBF. Mas agora a gente vai fazer junto à FIFA. Então, esse é um processo que vai demorar um ano ainda, o meu processo do curso de formação com a FIFA. Então, esse ano de 2026, a FIFA precisa me monitorar dentro desse processo de formação. Então, eu preciso implementar o que a gente vem estudando, né, junto à FIFA. E acredito que esse processo também pode ter uma outra característica até por ano de Copa em 2027. Então, esse processo de formação, a FIFA precisa fazer, evoluir dentro do Brasil. E acredito que isso vai seguindo por mais algum tempo. Mas em 2026 eu ainda preciso de um ano desse processo junto a esse curso da FIFA. Não terminou, né? Então aqui teve a parte online dentro do processo, depois a gente teve a parte presencial e agora nesse próximo ano a gente tem um trabalho de diretoria junto à FIFA no processo prático. Então a FIFA vem ao Brasil, a minha mentora vem, então eu tenho uma mentora, né? A minha mentora é a Rocio do Chile. E ela vem me visitar no Brasil para ver como eu estou aplicando essa parte da formação de treinadores dentro da área de licenças da CBF. Depois disso, eu acredito que eles vão orientando. Eles orientam processo a processo. Então, a primeira orientação foi online, a segunda orientação foi do presencial. Agora, a terceira orientação são as mentorias, que vão ocorrer durante 2026. E a FIFA depois fala o que vai acontecer quando a gente finalizar esse processo de formador de treinadores da FIFA. Mas o curso é esse, né? Depois que a gente finalizar, eu serei formadora FIFA. Desculpa, só um parênteses. É o mesmo que tu tá aplicando com a treinadora do Sub-20 do México, Sub-23? Você sabe se é ou não é? Eu não sei. Não sabe, né? Não sei. Isso é que ele passou por uma formação anterior e agora ele tá mentorando uma... Eu acho que essa especificamente, porque assim, tem formadores da FIFA que eram específicos de maneira geral. Então, poderia ser homem ou mulher ser formador FIFA. Esse programa é específico para mulheres. Legal. Então, foi o primeiro programa de formadoras de treinadores que é específico para mulheres. Então, só tinha mulheres nesse programa. Que legal. Então, uma mulher de cada país. Né? Então, o que a gente ficou sabendo lá é assim, eles falam por etapas, então a gente não sabe muito bem o todo, né? O todo, a FIFA ela fala por processos. Então, terminou esse processo, que a gente vai te falar sobre o processo presencial. Terminou o processo presencial, a gente vai te falar sobre a mentoria. Terminou a mentoria, a gente vai te falar o outro processo. Então,
eu não sei se é o mesmo que ele está fazendo. Eu não sei se ele fez algum processo de formador antes da FIFA ou se é um programa só de treinadores de seleção terem uma treinadora para mentorar porque ele está na seleção. Pode ser esse caminho, mas o nosso não, é de formador dentro do processo para outros treinadores, né? Outras treinadoras. Então esse é o processo dentro da FIFA. O nosso programa é o primeiro só de mulheres, então é diferente. Então não sei depois qual é o caminho que a gente vai trilhar. Então hoje eu sei que a minha mentora ela vai precisar vir me ver em campo, então eu vou precisar estar dentro das licenças da CBF novamente, ministrando as aulas, e aí ela vai fazer a minha avaliação, que a gente vai fazer os ajustes necessários para esse processo. Então hoje é esse caminho. E aí assim, em relação ao que você perguntou da UEFA, eu não sei ainda se eu faria esse momento uma licença da UEFA, até pela questão de validações. As minhas licenças são validadas pela Conmebol, onde a Confederação Brasileira, a CBF, tem um caminho para que as nossas licenças comecem a valer cada vez mais em países diferentes. Então, eu acredito que vai te dar um caminho que não vai precisar fazer uma licença da UEFA, mas sim validar essa licença para atuar na UEFA. Não sei se seria um caminho para fazer uma licença lá, mas se tiver necessidade, não é uma coisa que eu me negaria a fazer. Acho que estudar e estar nesse processo de formação é uma coisa que eu gosto, né, que eu sempre estou procurando. Então, assim, sou bem inquieta, assim, de sempre estar fazendo curso, sempre estar fazendo alguma coisa. Acho que a gente tem muito para aprender. E se a gente não tem nada para aprender novo, mas aprender como fazer aquilo de maneira diferente. E pensa em trabalhar fora do país? É um caminho que, assim, eu venho pensando já há algum tempo. Não é um caminho muito fácil. Com a FIFA é uma coisa que eu preciso evoluir nas línguas. Lá o curso foi em espanhol. Eu entendo muito bem, mas não falo muito bem, então eu preciso evoluir nisso. E eu sei que para eu dar esse salto na minha carreira, eu vou precisar evoluir nas línguas. Estou começando a estudar também inglês de maneira mais forte, para que isso possa ser o caminho daqui a algum tempo, assim, em curto até prazo, ser um caminho mais viável para mim, né? Mas, assim, eu gostaria, assim, de trabalhar fora, até para conhecer também, para falar com propriedade, já que eu tenho também atletas em outros lugares do Brasil e do mundo, né? Tenho atleta da Espanha, tenho atleta dos Estados Unidos, então, para falar com propriedade. Acho que isso é importante também, você ter essa vivência para não só falar com o que você estudou, ou você viu daqui, mas também do outro lado. E aí, para finalizar essa entrevista, para poder te liberar para almoçar, eu queria saber de ti, assim, uma reflexão sobre essa carreira de treinadora, né? A gente fala de um país que tem uma rotatividade muito alta, no masculino e no feminino, isso é geral, desempenham alguns trabalhos mais estáveis, mas que, enfim, que muitas vezes não correspondem às condições que foram, inicialmente colocadas, ou uma série de situações de inteligência de observa. Eu queria que você fizesse uma avaliação de como você mentalmente trabalha no sentido de saúde mental, no sentido de redes sociais, para que esse tipo de cobrança, esse tipo de situação, ela não faça com que você desista da carreira. Assim, eu acho que sem saber que um treinador, ele, além de tudo, ele é um professor. Eu acho que a minha vocação é ser professor. Então, eu não posso... Estou treinadora, brinco, estou coordenadora, estou mentora, mas eu sou professor. Então, acho que isso, quando você tem essa base muito consolidada de quem você é, independente do cargo que você está, né, é mais fácil para você se manter com a mente mais saudável em relação a esse processo. Não é fácil ser treinador, você tem ali muitas coisas para administrar que as pessoas não entendem, então às vezes elas acham que é só ir lá escalar um time ou pensar no dia a dia ali do treino, ou pensar em exercício, ou pensar nisso, quando não é. Você tem muitas coisas ali, você tem muito de quem você coloca, se você vai expor aquela pessoa, se você não vai expor aquela pessoa, se aquele resultado vai ser positivo não só para você, mas para um grupo muito grande de pessoas. Então, ser treinador é um processo bem difícil, mas acho que quando você sabe realmente quem você é mais fácil nesse processo. Então, eu acho que eu
sei muito bem que eu sou o professor. Muito mais do que ser treinadora, meu objetivo de vida é ensinar, é ajudar, é evoluir como professora, por isso as formações, por isso, né, como eu posso fazer isso melhor, né, ter a humildade de sentar num lugar que às vezes você, poxa, uma treinadora licença pro, ela tem alguma coisa para aprender ainda, né, ter essa humildade de falar, não, eu tenho muito para aprender. Né? Eu tenho muito para mudar. Né? Eu tenho que olhar para trás e falar, pô, eu fazia muito bem isso, mas agora eu faço muito melhor. Não que o que você fez lá atrás não tenha sido bom, mas você saber que você pode sempre evoluir. Então, acho que esse é o caminho, assim, para mim, em relação à minha saúde mental. Já teve época da minha vida que eu fiz terapia, acho que isso é importante, né? Principalmente na pandemia, que a gente estava sozinho. Hoje eu acho que eu estou num outro momento, não de fazer uma terapia com a psicóloga, mas de ter um mentor, né? De alguém que me olhe de um outro jeito e me faça ver coisas que eu não estou vendo nesse processo. Acho que é esse o papel do seu mentor, dele te olhar e te falar, tá bom, tá legal aqui esse caminho, mas você viu isso aqui? Ou como você está vendo esse caminho, né? Fazer você olhar de uma outra forma. Então, acho que essa saúde mental do treinador é importante, acho que cada um dentro do seu processo. Né? Se em algum momento o treinador iniciante precisa de uma ajuda psicológica ali para aguentar a pressão, aguentar a pressão por resultado, a pressão do atleta que quer jogar, como conciliar esse processo de atletas que estão jogando, atletas que jogam pouco, atleta que veio de lesão ou o grupo que você não tem, mas cada um entendendo que é diferente, né? O que funcionou para mim não vai funcionar para o treinador e ele ir procurando o que realmente faz sentido para ele e procurando ajuda para que ele possa evoluir. É isso, Denise Fernandes conversou com o Lance. E se você gostou dessa entrevista, deixe seu like, comentário, compartilha para você ouvir cada vez mais treinadoras brasileiras aqui no nosso YouTube.